E aí galera, graças a paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para compartilhar mais uma vez a palavra de Deus com vocês. E como vocês já viram aí o tema da mensagem de hoje, nós vamos estar dando continuidade ao que a gente vem falando, e continuidade e finalização, porque hoje é a última palavra dessa mensagem, né? Que tem como tema aí fazer o bem. Há diversas palavras nas escrituras que nos ensinam de Deus a respeito do bem, princípios muito preciosos, muito importantes, muito profundos, que se nós nos aprofundarmos na palavra do Senhor para entendermos esse princípio do bem de Deus, nós vamos compreender que vai muito além do simples fato de somente fazer o bem. É uma plantação que você está fazendo, você está semeando, e a colheita, ela é certa. Uma colheita que somente aqueles que plantam verdadeiramente em Deus têm a certeza de que vão colher, mas não para suas próprias vidas, porque a colheita, eu falo daquilo que você planta de Deus, o bem dele na vida dos outros, é a colheita da obra que o próprio Espírito Santo ele vai fazer, pelo que ele vai gerar na vida daquela outra pessoa que for impactada e que receber esse bem de Deus através da ação do seu amor na vida dessa pessoa, naquilo que a palavra do Senhor nos ensina. E hoje a gente vai estar finalizando essa mensagem, e como eu já falei, né, vocês viram aí o tema dessa mensagem de hoje, e nós vamos estar meditando na palavra do Senhor e aprendendo com o Senhor a respeito do que o Senhor ele diz sobre a sua justiça e a sua misericórdia para com todas as pessoas. Inclusive, um pouco mais cedo eu postei uma palavra aí a respeito da justiça e da impiedade, do justo e do ímpio, e como Deus ele age com cada um, o que a palavra de Deus fala que acontece com cada um deles. São palavras conhecidas, e se você ainda não as conhece, então eu te convido a você pegar sua Bíblia, eu convido você a meditar na palavra do Senhor, para que você possa aprender, para que você possa se autoanalisar mediante as Escrituras Sagradas, à luz desta palavra de Deus, para saber se você é justo ou se você é ímpio, para saber se você está praticando a justiça do Senhor ou se você está cometendo a impiedade. Salmos capítulo de número 32, Salmos de número 34, Salmos de número 73 e várias outras palavras também que eu coloquei aí. Então que Deus abençoe sua vida nessa leitura, nessa meditação, para que você possa aprender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Então, vamos para a palavra de hoje. A palavra que nós vamos estar meditando, ela se encontra lá em Romanos, capítulo de número 2, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória
honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há acepção de pessoas. Amém? Glória a Deus. Bom, irmãos, como nós acabamos de ler a palavra do Senhor, do versículo 1 ao versículo 11 de Romanos, capítulo 2, nós podemos perceber o que a palavra do Senhor ela nos começa a ensinar, e ela conclui com o versículo de número 11, dizendo que Deus não faz acepção de pessoas, ou que em Deus não há acepção de pessoas. O versículo de número 1 até o versículo de número 3 é uma palavra que nos remete a entendermos a nossa condição e aceitarmos e assumirmos. Qual condição? A condição de pecador, a condição de errante, a condição de falho, de imperfeito, e nos faz também entendermos, compreendermos que o outro, o semelhante, é igual a mim, que eu sou igual ao meu semelhante, que o mesmo erro que o meu semelhante comete, eu também cometo, que a mesma fraqueza que o meu semelhante tem, eu também sou sujeito. A palavra do Senhor, ela está claramente dizendo que eu não me ache, que eu não me exalte, mas que eu entenda que eu estou encaixado numa condição de mesma falha, de mesma queda, de mesma precipitação. Por quê? Porque o pecado, assim como está na carne do meu semelhante, ela também está na minha carne. E essa palavra do Senhor, ela começa fazendo uma observação. Começa a chamar a nossa atenção. Presta atenção no que a palavra do Senhor ela diz. Portanto, você que julga os outros é indesculpável. Quando você julga os outros, a palavra do Senhor está dizendo que você é indesculpável. A palavra do Senhor vem nos falar lá em Tiago a respeito do julgamento, no capítulo de número 4, a partir do versículo 11, que diz assim: Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Então, perceba que a palavra do Senhor, ela inicia aqui em Romanos capítulo 2, no versículo 1, dizendo que eu e você, quando julgamos, somos indesculpáveis. É o que a palavra do Senhor está dizendo. Significa dizer que nós não temos desculpa. E eu li essa palavra de Tiago agora para nós entendermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Qual é o querer de Deus a respeito do julgamento. Jesus, ele nos diz que não devemos julgar para não sermos julgados, porque com a mesma medida que nós medirmos os outros, também nós seremos medidos. E aqui em Tiago, a palavra do Senhor fala que quando eu julgo, eu estou me colocando no lugar de Deus, agindo como um juiz. E a palavra do Senhor diz: há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Então, perceba que o início de Romanos, capítulo 2, versículo 1, fala que eu e você, quando nos colocamos em uma posição de juiz,
quando nós julgamos os outros, e aqui o juiz é aquele que tem a autoridade, é aquele que é íntegro, que é reto, que é justo, aquele que é santo, que é puro. A palavra do Senhor diz que só há um legislador e juiz, que é Deus. Eu e você não temos nenhum direito e nenhuma autoridade para julgarmos fora daquilo que a palavra de Deus ela nos diz, que nós não devemos julgar. Eu lembrei agora daquela palavra que está lá em, acho que é em 1º e 2º Coríntios, quando fala a respeito dos que são espirituais, que discernem, que julgam todas as coisas. Mas isso não é a questão em relação a ser espiritual e julgar aquele que é carnal. Não. E nem muito menos ao irmão que está fraco, né, ou que está caído, ou que está desandado. Jamais. E aí a primeira parte do versículo 1 de Romanos 2 diz: portanto, você que julga os outros é indesculpável, ou seja, não tem desculpa. Por que não tem desculpa? Porque o versículo fala assim, ó: pois você está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Então, sabe o que se chama isso? Uma hipocrisia. Porque eu estou julgando ao meu próximo, visto que eu estou fazendo a mesma coisa que estou julgando nele. Eu julgo ele de mentiroso, mas eu também estou mentindo. Eu julgo ele de invejoso, mas eu também estou tendo inveja. Eu julgo ele de fingido, mas eu também estou cometendo fingimento. Eu também estou praticando o fingimento. Eu julgo aquela pessoa de uma pessoa falsa, de uma pessoa metida, arrogante, de uma pessoa que se acha. E eu também estou fazendo as mesmas coisas. Quando eu julgo alguém, é isso que a palavra está dizendo. Pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Por isso, irmãos, tome muito cuidado quando você abrir a sua boca para você falar de alguém, para você afirmar algo sobre alguém, para você determinar algo sobre a vida de alguém. Tome muito cuidado com as intenções que saem do seu coração, porque todas as palavras que nós dizemos e as atitudes que nós temos, quando são movidas com a maioria, eu sei que existe a precipitação na vida e às vezes acabamos falando sem querer, às vezes acabamos agindo sem querer, apenas por causa da precipitação, pelo que nós estamos sentindo, pelo que nós estamos pensando. Mas, em resumo, 100% de tudo na nossa vida nós temos uma intenção. Até mesmo na precipitação nós temos uma intenção, porque antes de haver a precipitação, vamos supor, você está sendo irritado por uma pessoa. E aí, antes que você fale algo, que você grite, que você xingue, que você até mesmo haja com violência, a sua mente primeiro recebeu aquela informação. Primeiramente você foi, vamos dizer assim, acometido por uma série de pensamentos, de sentimentos, de emoções, quando você recebeu o que foi feito com você ou o que foi dito para você. Então, nesse momento, vai surgir em você a reação. E essa reação, ela vem com alguma intenção. Na maioria das vezes, né, é a intenção da defesa, quando a pessoa diz que só fez ou que só falou porque queria se defender, né? E aí é onde entram as justificativas, né, pra gente dar as nossas explicações, os nossos argumentos porque a gente fez isso ou fez aquilo. Mas antes que chegue isso, vai surgir essas várias coisas dentro de você e vai surgir a chamada intenção
do você fazer, do você agir, do você reagir. Então, tome muito cuidado com a intenção que você vai ter dentro do seu coração diante de alguma reação que você for ter, por alguma atitude que tiverem com você, por alguma palavra que falarem para você, porque a intenção com a qual você age ou reage demonstra quem é você, demonstra o que você quer, demonstra no que você está pensando, demonstra o que tem dentro do seu coração, quais são os pensamentos que tem dentro da sua mente. Jesus disse que uma árvore é conhecida através dos seus frutos. Da mesma forma, a minha e a sua vida, ela é conhecida. Nós somos conhecidos como o tipo de pessoa através da nossa atitude, da nossa conduta, do nosso procedimento, do nosso comportamento. Então, tome muito cuidado, vigie o seu coração e a sua mente com relação às intenções. E continuando aqui o versículo 1, o final ele diz, né? Visto que você que julga pratica as mesmas coisas. E aí o versículo 2 fala assim: sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Não é conforme a injustiça, não é conforme a minha justificativa, não é conforme a minha defesa, não é conforme os meus argumentos, é conforme a verdade. E voltando de novo, novamente, a verdade é a sua intenção. Então, por mais que você se sinta triste, por mais que você se sinta irritado, por mais que você fique ansioso, angustiado, que a intenção que você tenha seja a intenção de fazer o bem e, através do bem, resolver a situação. Porque a palavra do Senhor nos fala lá em Romanos, capítulo 12, versículo de número 21. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. O bem é mais forte que o mal. O bem é maior que o mal. O mal, ele tem uma aparência aterrorizante, horrível, e que faz com que você se sinta recuado, acuado, pressionado, e achar que ele tem mais poder do que o bem. Mas na verdade não tem. Você quer ver? Quando uma pessoa chegar para você com arrogância, com a ignorância, com grito, com falatório, você quer ver você quebrar essa pessoa no meio? Você quer ver você vencer todo esse mal que essa pessoa está trazendo sobre você? Não faça do mesmo jeito que ela está fazendo. Se ela gritar com você, fale baixo. Se ela xingar você, abençoe com as palavras. Se ela for arrogante com você, seja gentil, seja educado. A palavra do Senhor, ela diz para a gente não deixar ser vencido pelo mal. Se você se deixar ser vencido pelo mal, da arrogância, da ignorância, da gritaria, dos insultos, da maldade, as intenções que você vai ter também vão ser de se vingar. Por isso que a palavra lá em Romanos 12 fala sobre a vingança, né? Para deixar a ira com o Senhor, porque o Senhor irá recompensar, né? Irá retribuir a cada um. Então a palavra do Senhor fala abaixo para que a gente não deixe que o mal nos vença, mas a gente vença o mal com o bem. Antes que Caim matasse o seu irmão Abel, qual foi a palavra que Deus falou para ele? Se a gente for lá no início, em Gênesis, capítulo de número 3, olha só o que a palavra do Senhor ela diz. Na verdade, capítulo 4, né? Versículo de número 6. O Senhor disse a Caim, olha só o que o Senhor diz para Caim. Por que você está tão furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Olha que palavra Deus falou para Caim, para que Caim não cometesse aquilo que o seu coração intencionava, maquinava, planejava.
A intenção de Caim, ao ficar furioso e transtornar o seu rosto, foi de matar o seu irmão, porque ele odiou ao seu irmão. De acordo com 1 João, capítulo de número 3, se eu não estou enganado, lá fala, né? Que ele matou o seu irmão porque pertencia ao maligno. O diabo é aquele que odeia. Em Deus não há ódio, mas sim amor. E o mandamento que o nosso Senhor Jesus ele nos deu foi esse, que nós nos amemos uns aos outros como ele nos amou. Jesus não nos amou com fingimento, com falsidade, com hipocrisia, com inveja. Jesus não sorria para a gente na nossa frente e quando ele nos abraçava ele fazia cara feia. Não. Jesus na nossa frente sorria e quando nos abraçava também continuava sorrindo. Nos abraçava com sinceridade. Ele nos abraça com sinceridade, nos beija com sinceridade. Jesus é a verdade que eu e você precisamos ter na nossa vida, que eu e você precisamos praticar na nossa vida. Se eu e você não estivermos em Jesus, nós não vamos viver na verdade, nós vivemos na mentira. Se eu e você cremos em Jesus e aceitamos a Ele na nossa vida e nós obedecemos à sua vontade, então a sua verdade destrói todas as mentiras em nós. Destrói todos os nossos pensamentos, desfaz todos os nossos argumentos, todas as nossas justificativas. E sabe o que faz? Faz com que nós vivamos em verdade, como a palavra do Senhor fala lá em Efésios capítulo 4. Portanto, cresçamos em amor. Cresçamos pratiquemos a verdade. Eu vou até abrir aqui para eu não acabar falando errado. Olha só, Efésios 4:15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade em amor. E se nós formos aqui para o versículo de número 21, fala assim, ó, de fato vocês ouviram falar dele, 20 e 21. Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo? Do versículo 17 ao 19, a palavra está falando a respeito das obras da carne, das obras das trevas, daqueles que estão com o seu coração endurecido, daqueles que estão desligados, que estão afastados de Deus. E a palavra do Senhor fala para que a gente não viva como eles. E aí no 20 fala assim, de fato, não, todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Ou seja, ao andar nas trevas e praticar as coisas da carne, não foi isso que Jesus ensinou. E aí o 21 ele fala, de fato vocês ouviram falar dele, de Jesus, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Então, como diz Efésios 4:15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu e você fomos chamados pelo Senhor para crescermos. Porém, a palavra aqui está dizendo para que, seguindo a verdade em amor, é seguir a verdade em amor. Jesus é a verdade, Jesus é o amor. Quando nós seguimos ao Senhor em amor, ou seja, quando nós amamos a Jesus acima de tudo, quando nós colocamos Jesus acima de todos, quando Jesus, a sua verdade, a sua vontade, quando Jesus é primeiro nas nossas vidas, quando nós seguimos fielmente a Jesus, quando Jesus está tendo lugar em nós, quando Jesus está reinando sobre nós, quando Jesus está governando sobre nós, então nós não vivemos mais nas nossas mentiras. Nós vivemos na verdade do Senhor. Nós vivemos no amor do Senhor. E aí nós conseguimos fazer o que Caim não conseguiu fazer. Porque o Senhor disse para ele, se você fizer o bem, não será aceito? Deus perguntou para ele. Você não vai ser aceito se você fizer o bem? Mas se não o fizer,
Saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Sabe que bem era esse que Deus estava falando para Caim, para que Caim fizesse? Era que Caim deveria se voltar para ele, para o Senhor. Caim deveria abandonar aquelas intenções que ele estava tendo no seu coração. Caim deveria reconhecer o seu pecado e ele deveria se voltar para o Senhor e fazer conforme a vontade do Senhor. Não dar a alguns produtos, alguns frutos da terra, mas colocar o Senhor em primeiro lugar, ter reverência, ter temor, amar o Senhor, adorá-lo, fazer com a intenção de agradá-lo. Então o Senhor estava chamando Caim para que Caim fizesse este bem. O bem, primeiro, de voltar para ele, e o bem de se arrepender dos pensamentos que estava tendo, das intenções que ele estava maquinando no seu coração de matar o seu próprio irmão. E o Senhor diz que se ele fizesse este bem de Deus, ele seria aceito pelo Senhor. Mas, se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça. Analisando a palavra aqui agora, se a gente veio aqui agora na minha mente o seguinte: Deus, quando falou para Caim a respeito dele ser aceito. E eu fiquei pensando aqui agora em relação no momento em que Caim foi oferecer a sua oferta ao Senhor. Com que intenção Caim foi oferecer a sua oferta ao Senhor? Porque se nós observarmos a palavra, ela diz: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E o versículo 4 diz: Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Então, com qual intenção será que Caim, ele vai lá e ele pega o fruto da terra e oferta para o Senhor? Com qual intenção Caim estava fazendo isso? Porque, primeiramente, a palavra diz que Deus aceitou a Abel e depois a sua oferta. Deus rejeitou a Caim e depois a sua oferta. Ou seja, Deus ele não está olhando para a oferta, ele está olhando para o ofertante. Deus não olha para aquela quantidade da oferta. Deus está olhando para o coração, para a intenção com qual se está fazendo. Lembrando daquela palavra, da maior oferta que nós encontramos na Bíblia, de uma pessoa que ali deu, quando certa vez Jesus estava no templo e observava que as pessoas colocavam muitos dinheiros lá no gasofilácio, mas de repente chegou uma viúva pobre que tinha apenas 2 moedas de cobre e ela coloca ali. E Jesus ele diz que a maior oferta foi a dela, porque todos os outros deram do que lhes sobraram, mas ela não. Ela deu de tudo o que possuía para viver. Então, Jesus estava ali e olhou para aquela viúva e ele viu no seu coração a intenção de agradar o Senhor. A intenção de, através daquela oferta, adorar o Senhor, de contribuir, de agradecer ao Senhor. E o Senhor, ele se agradou do coração daquela viúva. O Senhor, ele se agradou da intenção dela. Mas o Senhor, ele não se agradou de Caim e nem da oferta de Caim. Deus rejeitou. Por quê? Porque, como eu falei, eu estava aqui pensando, imaginando com qual intenção Caim deve ter pego aqueles frutos e ofertado para o Senhor. E o Senhor o rejeitou. Imagine comigo, Caim de um lado e Abel de outro, 2 altares, ou poderia ser só um altar e cada um por sua vez ter oferecido. Mas imagine 2 altares e Caim pegando daqueles frutos e oferecendo para o Senhor, e Abel por sua vez pegando
as partes gordas das suas primeiras crias e colocando ali sobre o altar e oferecendo ao Senhor. Caim não colocando de um jeito organizado, arrumado. Isso eu que estou dizendo, meu pensamento. Imaginando, né? E aí colocando ali em cima do altar e olhando para Abel e vendo Abel com todo cuidado, colocando a oferta para o Senhor com temor e reverência sobre o altar, com muito respeito ali diante da presença do Senhor, separando as melhores partes, com alegria no seu coração e um sorriso no seu rosto, com uma adoração pura e sincera para o Senhor. E Caim olhando aquilo, e aí a palavra do Senhor fala: o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. E aí a palavra do Senhor fala que Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O que nos dá a entender é que naquele momento em que eles ofereceram cada um a sua oferta, seja em 2 altares ou em um altar, cada um por sua vez, nós entendemos que Deus, ele manifesta uma ação, né? Deus realiza uma aceitação. Aqui a palavra não fala se foi um fogo que veio e que consumiu, se foi uma fumaça, se veio uma luz que apareceu. A palavra ela não fala aqui como aconteceu, mas dá ao entender que houve uma manifestação de Deus para aceitar essa oferta de Abel e para rejeitar a oferta de Caim. E no momento em que Caim ele vê que é rejeitado e a sua oferta, Caim se enfurece. Caim transtorna seu rosto. E a palavra do Senhor diz: o Senhor vem a Caim, fala diretamente para Caim, pergunta para Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Ou seja, o que Deus estava dizendo é: Caim, você fez o mal. Você agiu mal, Caim. Se você fizer o bem, você não vai ser aceito? Mas, olha o que o Senhor fala: mas se não o fizer, ou seja, se você não fizer o bem que você precisa, o bem que você deve, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ainda não havia entrado, mas estava ameaçando do lado de fora. Ou seja, não havia ainda sido tomada uma decisão, não havia sido ainda feita uma escolha. Caim ainda não tinha chegado a de fato realmente dizer: eu vou matar o meu irmão. Ainda eram apenas pensamentos, ainda eram apenas intenções malignas que o diabo colocava no seu coração e que lançava sobre a sua mente. Não havia ainda dominado Caim, não havia ainda prendido Caim. E a palavra do Senhor fala: o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus disse para Caim que o pecado que o ameaçava do lado de fora queria conquistá-lo, mas Caim devia dominá-lo. Ou seja, Caim devia resisti-lo, Caim devia negá-lo, Caim devia dizer: não, eu não farei isto, eu preciso reconhecer o meu erro, o mal que eu fiz, porque o Senhor me rejeitou a minha oferta. Eu preciso voltar a minha mente e o meu coração para o Senhor. Eu preciso me arrepender do mal que eu tive, dos maus olhos que eu tive para o meu irmão, dos maus pensamentos que eu tive para o meu irmão. E eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender. Eu preciso me voltar para o Senhor para que eu não cometa esses pensamentos que estão vindo na minha mente. Mas foi isso que ele fez? Não, não foi isso que Caim fez. Caim deu lugar ao diabo da mesma forma como Judas, como diz a palavra lá na última ceia, quando ele come o pedaço de pão, Satanás entra nele e ele sai. Da mesma forma foi assim com Caim, que pertencia ao maligno e que por isso matou seu irmão, como diz lá em 1 João. O diabo entrou em Caim
e levou Caim a cometer o pecado do assassinato contra o seu próprio irmão. Mas se Caim tivesse ouvido ao Senhor e ele tivesse se voltado para Deus, ele teria abandonado seus pensamentos, ele teria resistido ao diabo e o diabo teria fugido dele. Porque o Senhor perguntou para ele, o Senhor perguntou, se você fizer o bem, não será aceito? É o que Deus fala. Mas se não o fizer, olha o que Deus diz, mas se não o fizer, ou seja, havia a possibilidade de Caim fazer o bem, porém ele não o fez e aconteceu o que aconteceu. E voltando para João, quer dizer, para Romanos, capítulo de número 2, o versículo de número 2 que nós estamos meditando diz: sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Então, como eu li primeiramente Tiago 2, do versículo 11 ao 12, eu vou repetir para poder conciliar com essa palavra de Gênesis 4, que diz assim: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Olha o que a palavra do Senhor está dizendo. Conciliando essa palavra com o Gênesis e voltando aqui para Romanos 2, 2, a palavra do Senhor diz que os que praticam essas coisas, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam essas coisas é conforme a verdade. Então, assim como eu acabei de falar em relação o aviso que Deus ele deu para Caim, da mesma forma o Senhor fala para mim e ele fala para ti. Da mesma maneira. E qual é o mal que você está pensando em cometer contra o seu irmão? Quais são os pensamentos que você está tendo dentro da sua mente, o que você está maquinando no seu coração contra o seu irmão? Porque eu e você não somos legislador e juiz. Nós não podemos julgar a ninguém. Somente Deus tem esse poder e essa autoridade, porque somente Ele é o legislador e juiz. Por isso que Tiago faz a pergunta no final do versículo 12: mas quem é você para julgar o seu próximo? Se você e eu analisarmos, como eu falei no início a respeito da mesma condição, nós vamos entender que nós somos semelhantes e nessa semelhança nós não vemos nenhuma vantagem. Sabe qual é o grande problema? O grande problema é a religiosidade, que faz com que eu me sinta, eu me ache e eu me coloque acima do meu irmão, pensando eu que porque eu estou de pé e ele caído, eu tenho direito para julgá-lo, eu tenho direito para pisar sobre ele, pensando eu que porque foi ele que errou contra mim e não eu contra ele, que eu tenho direito de condená-lo. Não. O que nós precisamos é do amor do Senhor, porque o amor do Senhor, a verdade do Senhor, nos faz entendermos o que é verdadeiramente amar, o que é verdadeiramente aceitar, o que é verdadeiramente cuidar, o que é verdadeiramente receber. Porque enquanto nós permitirmos o orgulho no nosso coração, o egoísmo no nosso coração, enquanto nós endurecermos o nosso coração, enquanto não formos humildes para aceitar a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, enquanto não entendermos, enquanto não nos submetermos, nos sujeitarmos ao Senhor para fazermos a sua vontade, enquanto a gente não dê lugar ao Espírito Santo para ele agir na gente, então a gente nunca vai ser semelhante a Jesus.
A gente nunca vai fazer como Jesus fez, a gente nunca vai amar como Jesus ama, nunca vamos obedecer a Jesus, porque nós vamos estar sempre procurando fazer do nosso jeito, sempre vamos estar procurando negar o jeito de Jesus e querer fazer do nosso jeito. Mas a partir do dia, a partir do momento em que nós nos quebrantamos, em que nós nos humilhamos, em que nós reconhecemos e que nos submetemos a Deus e aceitamos a sua palavra em nós com humildade, a qual é poderosa para salvar nossas almas, então esta palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, ela guia a nossa vida, ela muda a nossa mente e ela transforma o nosso coração. Ela arranca de dentro e lança fora as impurezas, as maldades, as maledicências, as perversidades, as invejas, os excessos de raiva, as arrogâncias, as ignorâncias. Ela tira tudo isso de nós. E o nosso olhar, o Senhor, Ele muda, Ele transforma para não mais olharmos para o nosso próximo com um olhar de julgamento, de acusação, de condenação. A palavra agora em nós, Jesus em nós, o Espírito Santo em nós, nos faz olhar para o nosso próximo com misericórdia, nos faz olhar para o nosso próximo com piedade, com compaixão, nos faz olhar para o nosso próximo da mesma forma como Jesus, ele olhou para aquela multidão, como a palavra diz, que Jesus, ele teve compaixão porque viu que era uma multidão que era como sem pastor, que precisava, que necessitava de um guia, de um cuidador. Assim sou eu e assim é você. E esse cuidador é o nosso Senhor, é o nosso Deus. E Ele deseja que eu e você vivamos em harmonia uns com os outros. Ele deseja que eu e você vivamos em paz uns com os outros, que vivamos em amor, que vivamos em verdade, que nós vivamos em unidade. A palavra do Senhor, ela diz em Efésios, capítulo de número 4, a partir do versículo 1, olha o que a palavra fala. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Se nós formos aqui para Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 13, olha o que a palavra diz. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Então, voltando aqui para Efésios capítulo 4, olha o que a palavra do Senhor está dizendo, irmãos. Versículo de número 3, versículo 2 e 3. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E Gálatas 5, a palavra do Senhor fala: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Aqui em Efésios 4:2 diz: suportem-se uns aos outros com amor. E aí o versículo 14 de Gálatas 5 fala: toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Quando vamos aqui para Romanos, capítulo de número 15, olha o que a palavra do Senhor fala.
Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si próprio. Mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. E aí o versículo 13 diz: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, o desejo de Deus, irmãos, é que eu e você pratiquemos esse amor. Tem muitas outras palavras que Jesus ele fala, né, como eu já citei aqui. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Amem-se uns aos outros, né? Eis que vos dou um novo mandamento. Amem-se uns aos outros. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Está escrito aqui em João, capítulo 13, né, o capítulo 14. Lá em 1 João, no capítulo de número 4 também. Então, irmãos, a palavra do Senhor, voltando lá para Gênesis 4, a palavra do Senhor que ele deu aqui para Caim, a respeito do bem que Caim deveria fazer, era essa. Que Caim, primeiro, como eu falei antes, se voltasse para o Senhor, amando ao Senhor e reconhecendo seu erro, e segundo, amasse o seu irmão. E esse amor é que iria fazer, primeiro, o amor ao Senhor iria fazer com que Caim reconhecesse, caindo em si, e se arrependesse. Então Caim ele ia pedir perdão ao Senhor, e ele ia consertar o seu erro. E segundo, o amor pelo seu irmão ia fazer com que ele vencesse o ódio que ele estava sentindo, a fúria que ele sentiu. E é por isso que eu falei, como diz lá em Romanos 12, 21, não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Portanto, irmãos, o julgamento, voltando agora aqui para Romanos capítulo 2, versículo 2, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Portanto, irmãos, o julgamento de Deus, ele será conforme a verdade. E Jesus, ele é a verdade. Deus é a verdade. A palavra do Senhor é a verdade. E você está andando na verdade? Aqui em Tiago, capítulo de número 2, versículo 12, fala assim, ó: falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Lá no capítulo de número... Deixa eu ver... Tiago 1 também, a partir do versículo de número 24. Não, 23, né? Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha... É o 22, a partir do 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Ou seja, será bem sucedido em tudo o que realizar. Então, irmãos, a palavra do Senhor diz que o juízo de Deus é conforme a verdade. E você tem vivido de acordo com a verdade? Você tem praticado a verdade? Porque se você tem vivido de acordo com a verdade, então você tem praticado a verdade. Mas primeiro, deixa eu lembrar você, não se esqueça, a verdade não é apenas esta palavra.
Como Jesus ele fala lá em João capítulo 17, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus mesmo disse, eu sou a verdade. A palavra do Senhor fala que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Deus fala que Ele é a verdade. Então, não haja como aqueles fariseus e aqueles hipócritas religiosos daquela época. Como Jesus mesmo disse, ele disse, vocês examinam cuidadosamente as Escrituras, pensando que nelas vão encontrar a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Ou seja, a vida eterna está em Jesus Cristo. Porque não basta apenas você ler esta palavra e conhecer esta palavra se não aceitar essa palavra e não praticar essa palavra, não viver essa palavra. Porque se eu apenas ouvir a palavra de Deus e não praticar, eu estou me enganando. Eu estou me enganando. E com isso eu não estou na verdade. Eu estou aonde? Eu estou no engano. Eu estou no erro. Agora, se eu escuto a palavra e eu a recebo, então eu a pratico. Porque é isso que Tiago está dizendo. Se formos aqui para Tiago capítulo 1, versículo de número 21, ele diz assim: aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Aceitem, é o que a palavra está falando. Jesus certa vez contou uma parábola chamada a parábola do semeador, e nessa parábola Jesus ele falou sobre 4 tipos de semente. A primeira que cai à beira do caminho, a segunda que cai entre as pedras, a terceira que cai entre os espinhos e a terceira que caiu em uma terra boa. Qual dos solos, qual o tipo de terra você é? Você é aquela que está à beira do caminho? Você é esse tipo de pessoa? Ou você é aquela que tem pouca terra, muita pedra? Ou você é aquela dos espinhos? Ou você é da terra boa? A palavra, como o próprio Jesus ele explicou, a semente, como Jesus explicou, é a palavra. O que semeia é o Filho do Homem, ou seja, que é Ele mesmo. E ali Jesus começa a explicar cada uma, né, daquelas terras ali que foram. Mas a última, quando Jesus chega na última, ele diz que aquela ali foi uma boa terra, que recebeu a semente, que absorveu a semente, caiu e produziu. Por quê? Porque era uma terra boa. Ou seja, eu e você somos a terra. A minha vida e a sua vida é a terra. Nós estamos cercados pelos pássaros. Como Jesus, quando explica, fala que é o diabo que vai lá e rouba do coração a palavra daquele que não entendeu. Nós estamos cercados pelas pedras, onde tem pouca terra. Quando Jesus também fala ali que aquela palavra significam as tribulações e as provações que vêm por causa da palavra. Estamos cercados. Estamos cercados pelos espinhos que querem sufocar a palavra, que querem sufocar a mensagem. Como Jesus também ali diz que são as fascinações desta vida, as ilusões das riquezas, os bens materiais, o amor a si próprio. Estamos cercados por tudo isso. Porém, nós também estamos cercados pela graça de Deus, para que na sua misericórdia, a sua graça venha sobre a nossa vida superabundante, transformando o nosso interior e o tornando uma terra aceitável para a semente do Senhor, para a sua palavra. E a palavra diz que eu tenho que receber ela com humildade. Ou seja, eu tenho que reconhecer, quando Deus fala comigo, que o que Deus quer de mim é que eu me submeta. Humildade gera reconhecimento, porque só reconhece quem é humilde. Quem não é humilde é o oposto de humildade, ou seja, orgulhoso. E o orgulhoso é duro, não tem um coração que aceita, não recebe, não reconhece, não pede o perdão. Mas o humilde não. E a palavra do Senhor fala:
que Deus resiste ao orgulhoso. Deus é contra o orgulhoso, mas concede graça ao humilde. E quem é você? Que tipo de terra é você? Olha só, irmãos. A palavra do Senhor diz aqui em Hebreus, capítulo de número 6, versículos 7 e 8. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá a colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Eu vou ler de novo. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Então, irmãos, seja uma terra que recebe a chuva frequentemente, a palavra do Senhor, porque aqui a palavra diz: absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam. Cultive a palavra que cai frequentemente sobre você, porque se você fizer isso, você vai ter uma colheita proveitosa, é o que a palavra está falando, e receberá a bênção de Deus, porque você está recebendo a palavra que está caindo frequentemente sobre você, e você está cultivando essa palavra, como eu acabei de ler ali em Tiago, observando bem, atentamente a lei perfeita que traz a liberdade. Eu vou até abrir aqui de novo para compartilhar com os irmãos. Olha só. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Observar atentamente e perseverar na prática, não esquecer, mas praticar, será feliz em tudo que fizer. É o que Hebreus capítulo 6, versículos 7 e 8 está dizendo. No versículo 7 especificamente, que quem faz isso recebe a bênção de Deus. Agora olha o que diz o 8. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Não seja esse tipo de terra, uma terra amaldiçoada. É o que a palavra do Senhor fala. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Não seja uma terra improdutiva, uma terra que produz espinhos e ervas daninhas, ou seja, que não dá frutos, mas seja uma terra que dê fruto. E você vai dar fruto estando no Senhor, como ele disse em João capítulo 15, que nós somos ramos enxertados nele, que é a videira verdadeira. E como ele fala no versículo 5, que sem ele nada podemos fazer, mas se nós permanecermos nele e ele em nós, se sua palavra permanecer em nós e nós permanecemos em sua palavra, então nós damos frutos, fruto que permanece, fruto em nome de Jesus, fruto no Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, porque é o Pai que vai fazendo com que esse crescimento aconteça. Um planta e outro rega, mas é Deus que faz crescer, como está escrito lá em 1 Coríntios 3. Então Deus vai gerando, Deus vai fazendo crescer, porque é a palavra do Senhor. Eu e você somos apenas o cooperador, somos apenas os trabalhadores, somos apenas os utensílios de Deus, os vasos de Deus, somos apenas os instrumentos, os servos do Senhor, os quais Ele, na sua santidade, na sua justiça e na sua vontade, escolhe, capacita e usa para fazer a sua vontade, para fazer o seu querer. É por isso que nem todo mundo que diz que é de Deus, porque nem todo mundo está santificado pelo Senhor, santificado para o Senhor. Nem todos aqueles que dizem que é de Deus, por quê? Porque é como a palavra do Senhor ela diz, não tem vida com Deus, não vive para Deus, usa a palavra de Deus para enganar os outros, usa a palavra de Deus para ganhar dinheiro, usa a palavra de Deus para se promover e se acha o dono ou a dona da igreja, dos membros, do rebanho do Senhor, e não vive para Deus.
A palavra do Senhor diz que esse tipo de pessoa, que essas pessoas estão desligadas do corpo, não estão ligadas à cabeça que é Cristo, não estão unidas ao Senhor. Essas pessoas, elas não se submetem ao senhorio de Jesus. Elas mesmas são os senhores da sua vida. E é como a palavra do Senhor fala, cada um receberá de acordo com as suas obras. Então, não seja como esses. Observe bem o que Jesus falou para aqueles fariseus, para aqueles mestres da lei, aqueles religiosos hipócritas. Observe bem o que Jesus falou e imite os passos de Jesus e não os dele. Porque o que Jesus falou não foi para quem não tinha conhecimento, mas foi para quem tinha conhecimento. Jesus falou para quem conhecia muito bem. E hoje não é diferente. Hoje também tem muitos por aí que conhecem muito bem, mas vive muito mal. Conhece muito bem a letra, mas não o espírito. Conhece muito bem a homilética, a hermenêutica, a teologia, mas não conhece a revelação do Espírito. Não tem a intimidade com Deus, não tem a unção de Deus, só tem conhecimento. E a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 8, ou é 2 Coríntios 8, que o conhecimento incha. Deixa eu abrir aqui para ver se é a 1 Coríntios 8 ou é 2 Coríntios 8. Isso. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Ou seja, na versão mais antiga diz que ele incha, ensoberbece, faz você se exaltar. Mas o amor edifica. É bom que a gente tenha conhecimento? É bom, com certeza, porque a palavra do Senhor diz em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que a gente cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. O conhecimento do Senhor Jesus, ou seja, conhecer a Ele, não é um conhecimento de teologia, sabe? A palavra é muito clara. Presta atenção na palavra para você poder entender a palavra como ela realmente é. Portanto, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Se você for para Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 2 e 3, do 2 ao 4, olha o que diz. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Então observe comigo primeiramente o versículo 2. O final do versículo 2 diz: e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. Toda a riqueza do pleno entendimento. A palavra do Senhor diz: a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. O desejo de Deus é que eu e você alcancemos toda, a palavra aqui do Senhor está falando toda a riqueza, alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente. Veja, alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. E aí no versículo 3 fala: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então veja, o desejo de Deus é que eu e você alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de que nós possamos conhecer plenamente o mistério de Deus, que é Jesus. E aí o versículo 3 fala que em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do entendimento, quer dizer, do conhecimento. E aí no 4 fala: eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque há muitos argumentos que são dados a respeito de Jesus, muitos argumentos que são dados a respeito de Jesus, que não são a verdade de Jesus. É uma mentira, é um engano.
é uma heresia, uma blasfêmia. Vem de seitas que dizem que são igrejas, mas não são. Vem de homens hipócritas que estão com a sua mente cauterizada, que dizem que são de Deus, mas não são. A palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 13, a respeito de Satanás e daqueles que pertencem a ele. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 13. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Portanto, meus irmãos, voltando lá para Hebreus capítulo 6, versículo de número 6, de número 7 no caso, de número 7 e 8, seja essa terra que produz, seja essa terra que recebe, que absorve a chuva e que dá uma colheita proveitosa, porque você está cultivando, né, a água que está caindo sobre você, que é a palavra, e a palavra do Senhor fala que você receberá a bênção de Deus. Recebe a bênção de Deus. Não seja como a terra que produz espinho e ervas, que é inútil, e logo será queimada. O seu fim, e logo será amaldiçoada. O seu fim é ser queimada. Ou seja, é como Jesus quando ele disse que no fim dos tempos os anjos virão e irão separar. Quando Jesus está falando sobre a parábola do joio e do trigo, Jesus fala que os anjos virão e irão separar o trigo e colocar no celeiro de Deus, mas a palha ajuntará e jogará no fogo que nunca se apaga, e essa palha será queimada. E a palavra diz que o joio são os filhos do maligno e o trigo são os filhos de Deus. O trigo são os filhos da luz, são os filhos do reino, e o joio são os filhos deste mundo, são os filhos das trevas. Você é joio ou você é trigo? Naquele dia, você estará do lado direito ou do lado esquerdo. Você ouvirá: vinde a mim, benditos de meu Pai, tomai como posse o reino que vos está preparado? Ou você irá escutar: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos? Então, voltando lá para Romanos 2:2, a palavra do Senhor diz que o juízo do Senhor contra os que praticam essas coisas é conforme a verdade. Essas coisas que eu digo é o que o versículo 1 está falando. Então, que você queira passar pelo juízo de Deus, mas exatamente como diz João, quando fala a respeito de não temermos. Olha só, João capítulo 4, ele fala assim, sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. A partir do versículo 14. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Para que no dia do juízo tenhamos confiança. Então, permaneça no amor. O amor, ele não despreza, exclui e rejeita. Não. O amor aceita. O amor acolhe, o amor abraça. O amor traz para perto. O amor, ele tudo crê, sofre, espera e suporta. O amor. Mas a carne não. Eu, no meu próprio eu, não. Você no seu próprio você, não.
mas no amor sim. E quem é o amor? Deus. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, glória a Deus, e Deus nele. Então permaneça no amor, irmão, para que o Senhor, que é o amor, permaneça em você e você permaneça nele, porque é o que a palavra diz. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Quer que Deus permaneça em você? Então permaneça nele. Como? No amor. Praticando o amor. Recebendo esse amor, buscando esse amor, pedindo ao Senhor por mais amor e permitindo o amor fazer uma mudança na sua vida. Permita o amor fazer uma mudança na sua vida. Deixe o amor de Deus entrar no seu coração. A partir do momento que você permite o amor entrar no seu coração, ele faz uma mudança na sua vida. Ele arranca o ódio e ele coloca o perdão. Ele arranca as mágoas e ele coloca a cura. Ele arranca as dores, ele coloca alívio. O amor é libertador, é transformador, porque o amor é o próprio Deus. O amor, ele não é somente o sentimento. Não, o amor é o movimento de Deus na minha e na sua vida. O amor é a realidade de Deus na minha e na sua vida. O amor é a essência de Deus na minha e na sua vida. Quando nós amamos, nós suportamos. Quando nós amamos, nós resistimos, nós perseveramos, nós continuamos. Porque o amor é vida. Nós vivemos. O amor é paz. Então nós buscamos a paz, nós damos a paz. O amor é perdão. Da mesma forma como Deus nos amou e nos perdoou, e Ele nos ama e nos perdoa continuamente, também o amor em nós, que é o próprio Deus, nos faz perdoar o nosso irmão e amar a Ele. Porque só perdoa quem ama. Lembre-se disso. Quando Jesus falou para aquele fariseu, aquele Simão lá que recebeu ele na casa dele, ele disse: Simão, a quem muito foi recebeu amor, a quem muito foi perdoado, muito ama. Mas para quem pouco foi amado, foi perdoado, pouco ama. Então, que você receba o amor de Deus sobre os seus pecados, para que você seja completamente perdoado. E você dê esse perdão para o seu irmão, amando a ele, amando a ela e perdoando. Porque vamos ser julgados por tudo aquilo que nós estamos fazendo. Então, voltando aqui, versículo de número 3, quer dizer, tem uma outra palavra ainda ligada a esse versículo 2, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 8, do 8 ao 11, fala assim: Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. E aí, 2 Tessalonicenses capítulo 1 fala: Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por esta causa, nós nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino. Glória a Deus. Olha o que a palavra está falando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá
os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier, para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creem, inclusive vocês que creem em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, eu espero que tenha ficado claro, mediante a palavra, com toda certeza que fica, a respeito deste juízo, deste justo juízo de Deus, que é conforme a verdade, como diz aqui o versículo 2. E o versículo 3 diz assim: assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Olha só que palavra Deus, ele complementa com o versículo de número 2. Assim, quando você, um simples homem, olhe a expressão da palavra simples homem. Se nós formos lá para Jó, deixa eu abrir aqui, Jó, capítulo de número 40, se eu não estou enganado, não, 38, fala assim: então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Versículo 3. Prepare-se como simples homem. Vou fazer perguntas a você e você me responderá. Tem uma outra palavra também aqui em Jó, eu não estou lembrado agora, se eu não me engano, é no capítulo de número 31, eu acho que é o 31 ou é o 32, quando é Eliú que ele fala. A primeira fala de Eliú, quando ele se dirige a Jó, e ele diz a respeito de uma semelhança que ele tem com Jó, no mesmo sentido. Achei aqui, ó, Jó 33:6. Sou igual a você diante de Deus, eu também fui feito do barro. Então, olha só, irmãos, a expressão que Deus aqui está falando do Jó 38:3. Prepare-se como simples homem. E aqui a palavra do Senhor diz em Jó 33:6. Sou igual a você diante de Deus, eu também fui feito do barro. E aqui em Romanos 2, a palavra do Senhor diz no versículo 3, quer dizer, é o 3. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Um complemento com a palavra do versículo de número 2, em cada uma dessas palavras que a gente discorreu agora, né? A respeito do juízo de Deus. E aí no versículo 5 fala assim: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, olha só, irmãos, contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Então veja só, versículo 2, versículo 3 e versículo 4, a respeito do juízo, a respeito do julgamento justo de Deus. E o versículo de número 3 faz uma pergunta, e eu quero deixar essa pergunta aqui para você. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Você acha que você vai escapar do juízo de Deus? Se você for ver comigo lá, Hebreus, capítulo de número 9, versículo 27 e 28, fala assim, ó: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos.
e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Está ordenado, irmãos, a que eu e você, depois de morrer, passar pelo juízo. É o que a palavra do Senhor está dizendo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso, enfrentar o juízo. Então, voltando aqui, eu faço essa pergunta para você. Você, como diz a palavra, né? Você, um simples homem, assim quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ninguém vai escapar do juízo de Deus. Absolutamente ninguém vai escapar do juízo de Deus. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Tem uma outra palavra, irmãos, que eu não estou lembrado aqui agora, que fala a respeito de uma tristeza que Deus ele gera em nós e que nos leva ao arrependimento. Uma tristeza que gera em nós o arrependimento para a salvação. A tristeza que, segundo o mundo, gera morte, como diz lá nessa palavra. E a palavra aqui, irmãos, está dizendo que é uma outra pergunta, né? Ou será que você despreza? Ou seja, ou você pensa que vai escapar do juízo de Deus, ou você despreza. Aí despreza o quê? Despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. Contudo, aí aqui é onde entra a pergunta. A pergunta não, a afirmação. Mas eu quero me destinar aqui nesse versículo 4 e perguntar para você: você tem desprezado ou você tem aceitado as riquezas da bondade de Deus, da tolerância de Deus, da paciência de Deus? Será que você tem reconhecido que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? Quantas vezes você já caiu nesse pecado que você está cometendo aí? Pornografia, masturbação, mentira, roubo, engano, fofoca, inveja. Quantas vezes você já caiu nesse pecado? Aqui só foi alguns nomes que eu citei, porque muitos são, né? Vários. Negar ao Senhor, mesmo que não seja com a boca falando, mas dentro do seu coração, na sua mente, com vergonha de Jesus, na rua, no trabalho, na escola, na faculdade, qualquer lugar. Quantas vezes Deus ele já perdoou você, por você, depois que você cometeu esse pecado? Porque se Deus fosse me tratar de acordo com os nossos pecados, a palavra do Senhor fala lá no Salmo 103 que eu e você, meu querido, não era nem cinza mais. Porque a palavra do Senhor vem nos falar lá no Salmo de número 130 que se Deus ele contasse os pecados, ninguém subsistiria, mas com ele está o perdão para que seja temido. Então, meu querido e minha querida, se você está desprezando a bondade de Deus, se você está rejeitando a sua tolerância, a sua graça, a sua paciência, saiba que o que você está fazendo é justamente o que o versículo abaixo ele vai dizer. Se você não tem reconhecido essa bondade, esse perdão, essa graça, essa misericórdia, essa paciência, essa tolerância de Deus, então você está muito cego para Jesus, você está com os olhos muito abertos para o pecado. Você está muito fechado para o Espírito e muito aberto para a carne, muito entregue à carne e muito resistente ao Espírito. Porque a palavra do Senhor diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado. E o Espírito Santo tem falado com você, mas você não tem mudado porque você tem resistido a Ele. Você tem endurecido o seu coração para Ele. É por isso que você ainda continua do mesmo jeito. É por isso que você ainda não abandonou esse pecado. É por isso que você ainda dá lugar a essa carne. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz em Gálatas, no capítulo de número 5, no versículo 24, que aqueles que pertencem a Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Se eu e você pertencemos a Jesus Cristo, o Senhor Jesus, Ele nos ajuda a crucificarmos a nossa carne com as nossas paixões e os nossos desejos. Nós matamos a nossa carne, nós dizemos não. Porque a palavra do Senhor fala que não veio sobre nós nenhuma tentação se não fosse humana.
se não fosse comum aos homens, ou seja, se não da carne. E como Jesus disse que a carne é fraca, mas o espírito está pronto. E lá nessa palavra de 1 Coríntios 10, 13, o Senhor fala que Deus não deixa que sejamos tentados além do que nós podemos suportar, mas Ele providencia o escape, Ele providencia a saída para que nós possamos suportar, para que nós possamos vencer a tentação e não cair nela, porque a oração que Jesus nos ensinou diz: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando oramos essa oração, nós estamos pedindo a Deus para que Ele não nos deixe cair em tentação e nos livre do mal. Mas somos nós mesmos que procuramos a tentação, somos nós mesmos que damos lugar à tentação. E aí, depois queremos usar a palavra para dar desculpa de dizer que nós caímos só porque a carne é fraca. Isso é mentira, isso é hipocrisia. Nós estamos brincando com Deus, nós estamos dizendo não para a vontade do Senhor, nós estamos zombando do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela diz que a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. E na prontidão do Espírito eu resisto à carne, eu venço as suas tentações, os seus desejos. Porque a palavra do Senhor vem nos dizer aqui em Tiago, capítulo de número 1, versículo 13: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Veja que Deus não tenta você, que não tenta a mim, mas eu e você somos tentados, como diz a palavra, pelo nosso próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Ou seja, quando eu e você somos enganados pelo nosso próprio mau desejo, quando eu e você somos seduzidos, somos atraídos, nós somos aprisionados pelo nosso próprio mau desejo, então ele faz com que eu e você demos lugar ao pecado. Somos tentados pelo nosso próprio mau desejo, por ele arrastado e seduzido. Então a palavra do Senhor diz: então esse desejo tendo concebido, ou seja, ele tendo nascido, ele tendo sido acolhido, ele tendo sido aceito, ele tendo sido alimentado. Porque você não cai no pecado antes de ser tentado. Primeiro você é tentado, para depois você cometer o pecado. Então quando você comete o pecado é porque você já foi tentado, mas no processo da tentação você tem o escape que Deus providencia para você. A palavra do Senhor diz, e está lá em 1 Coríntios 10, 13, você tem a prontidão do Espírito. A palavra do Senhor diz, está lá em Mateus capítulo 26, versículo 41. E aqui a palavra do Senhor também está dizendo que Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta. Então quando esse desejo ele é alimentado, quando esse desejo ele é aceito, quando esse desejo por mim e por você que foi premeditado, ele é colocado em prática, então damos luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera morte. É por isso que você está frio, é por isso que você não tem mais desejo, é por isso que você não tem mais vontade, é por isso que você não tem mais interesse pelas coisas do Senhor, pela graça do Senhor, pela palavra do Senhor, pela igreja do Senhor. É por isso que você anda frio espiritualmente, é por isso que você está morto espiritualmente. Por quê? Porque o pecado gera morte. Agora você quer ter vida? Jesus Cristo é a vida. Quer ter vida? Se arrependa dos seus pecados. Não apenas peça perdão, não apenas confesse, não apenas tenha um choro de você ficar com remorso. Tenha um choro de arrependimento. Pedro, após ter negado Jesus 3 vezes, a palavra fala que o Senhor olha para ele, e Pedro ali, imagino eu, que aquele olhar de Jesus entrou no coração de Pedro, entrou na alma de Pedro. Pedro, ao olhar para Jesus, imagino eu, que Pedro deva ter lembrado das palavras de Jesus, com certeza, naquele momento, e deva ter imaginado tanto que foi amado por ele, e ele olhar e ver Jesus naquela situação. E a palavra do Senhor fala que Pedro sai dali e vai para um lugar, e o seu choro é amargo. E nós vemos que esse choro amargo
Foi um choro que trouxe arrependimento. Gerou arrependimento em Pedro, porque Pedro não estava somente chorando por causa de ter negado o Senhor. Não era um choro de uma tristeza comovida pela emoção. Era um choro de arrependimento. Esse deve ser o meu e o seu choro diante do pecado que nós cometemos, que nós ainda não largamos, que nós ainda não abandonamos, que não ainda demos lugar ao Senhor para o Senhor trabalhar em nossa vida. Porque todo dia é um dia de mudança. Todo dia é dia de transformação, é dia de libertação, é dia de cura, cura na nossa alma. Jesus disse: e achareis descanso para as vossas almas, se aprender dele, que é manso e humilde de coração. Se ouvir a Jesus, se der lugar a Jesus, então dê lugar a Jesus, aceite a Jesus, porque a palavra do Senhor diz aqui: não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. Aí o versículo 5 fala: contudo, por causa da sua teimosia, como eu falei naquela hora, que é o que diz o versículo abaixo, e é isso daqui que vai acontecer com você, se você não se arrepender. É isso que você tem feito porque você tem resistido ao Espírito Santo. É isso que você tem feito porque você tem dito não para Deus. Olha o que você tem juntado para a sua vida. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Você está acumulando ira para você mesmo. E você está pensando que você vai escapar do juízo de Deus? Não. A ira vai vir sobre você. Você vai ser condenado. Você vai ser condenada. Porque você está acumulando a ira de Deus contra você mesmo. Porque você está rejeitando, você está negando a bondade do Senhor. A riqueza da sua bondade. Olha o que a palavra está falando. A riqueza da sua bondade. Tolerância e paciência. A palavra do Senhor fala aqui despreza, você está desprezando. Não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. Você não tem reconhecido. Sabe por que você não tem reconhecido? Porque você não tem sido humilde. Você não tem se submetido a Deus, se sujeitado a Deus. Você tem escutado a Deus, mas você tem ignorado a Ele. Você tem escolhido ficar com o que você quer. Você tem escolhido viver do seu próprio jeito. Você não tem escolhido ter compromisso com Deus. Você tem escolhido ter compromisso com você, compromisso com seu ventre, compromisso com a sua própria vontade. E sabe o que a palavra chama você? Inimigo da cruz de Cristo. É o que a palavra do Senhor chama você. Não sou eu que estou chamando. Olha o que a palavra do Senhor fala. Filipenses capítulo 3, versículo de número 17, a partir do 17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Você tem pensado só nas coisas terrenas? Você tem pregado o evangelho, a teologia da prosperidade? O evangelho não, mas teologia da prosperidade? Você tem pensado só nas coisas terrenas? Você tem olhado para Deus como o dono de um banco? Você tem olhado para o céu como um cofre? Você tem feito orações de interesse egoísta? Só pensam nas coisas terrenas. Você tem orgulho das coisas vergonhosas? Você tem tido orgulho das coisas vergonhosas? A palavra do Senhor está dizendo: o seu Deus é o estômago? O seu destino é a perdição. Você está vivendo como inimigo da cruz de Cristo. É o que a palavra está dizendo. E sabe qual vai ser o seu fim? É o que a palavra diz aqui, ó. O destino deles, ou seja, o fim, é a perdição. É como está escrito aqui no versículo de número 5. Está acumulando ira contra você mesmo.